BPC, né? A gente escuta muito falar, quem será? O que será que é BPC? Esse benefício é para quem? Algumas pessoas já sabem, porque a gente está sempre divulgando, mas não creio que a grande maioria. Então, a advogada e membro da PAC, Carolina Bezerra, que já está aqui ao meu lado, vem tirar as dúvidas da gente sobre o BPC. Bom dia. Bom dia. Um prazer tê-la aqui. Muito obrigada. E a gente está sempre falando dos nossos direitos e dos nossos deveres e independente da pessoa ter ou não direito a esse benefício, né? É bom ter todos os esclarecimentos. Primeiramente, então, gostaria que você dissesse, posso te chamar de você, né? Pode sim, fica à vontade. Ok. E eu gostaria que você falasse, então, para a gente o que é o BPC, inicialmente, para depois a gente dar mais detalhes. Fique à vontade. Certo. Esse benefício, ele é muito importante. Muitas pessoas possuem o direito, mas não sabem do que se trata. O BPC, ele é um benefício de prestação continuada, é um benefício assistencial, sim, que ele é regido pela Lei Orgânica da Assistência Social. Ele não é um benefício previdenciário, ele é um benefício assistencial. Para não haver dúvida, né? Isso, justamente. E quem tem direito ao BPC? No caso, eu tenho dois critérios, tanto a deficiência quanto o idoso com idade igual ou superior a 65 anos. E eles dois, tanto no que diz respeito ao deficiente quanto ao idoso, eles precisam preencher o requisito da miserabilidade, que seria a baixa renda, está em estado de vulnerabilidade social. Por isso, a necessidade e a importância da inscrição no cadastro único. Certo. O CAD único, gente, é sempre muito importante para qualquer benefício que você vá receber, né? Seja o Bolsa Família, seja um outro benefício do governo federal ou estadual, enfim, ou que estejam vinculados, porque você tem que comprovar que você está naquela situação, né? Bem, e aí, na deficiência, existem tipos da deficiência ou qualquer deficiência física, estando em estado de vulnerabilidade, a pessoa pode requerer? A deficiência, ela precisa ser física, mental, intelectual ou sensorial e ela vai ser devidamente comprovada através de perícia médica. Então, é extremamente importante a documentação, o laudo médico comprovando essa deficiência, com a CID correta, com o impedimento, porque é necessário ter um impedimento a longo prazo, que é considerado com um prazo pelo menos de 2 anos. Então, essa documentação médica, ela precisa ter essa informação. E, no caso, ela vai ser devidamente comprovada através da perícia. Sim. Nós temos alguns dados que a gente possa falar de quantidade de pessoas aqui no Piauí ou no país e também aproveitando quais são as maiores dúvidas em relação ao BPC? No caso, as maiores dúvidas seriam no sentido do ter direito, porque muitas pessoas acabam até confundindo a aposentadoria com o BPC. Infelizmente, tem essa confusão. Muitas pessoas vão até os escritórios de advocacia desejando se aposentar. E o BPC ele não é uma aposentadoria. Tem também a questão da própria dúvida do 13º salário, que o BPC não recebe, o beneficiário não recebe 13º. Também não deixa a pensão por morte. E também tem a questão da contribuição. É até importante eu falar para os seus ouvintes, telespectadores, que se você for beneficiário do BPC, você pode contribuir para o INSS como contribuinte facultativo. E isso vai fazer com que você possa garantir no futuro uma aposentadoria e até a pensão por morte para os seus dependentes. Isso é uma dúvida bem relevante e constante nos escritórios de advocacia. A gente pode dizer que o BPC é um auxílio, já que a gente não pode confundir com a aposentadoria, né? E as pessoas também, às vezes, acabam tendo essa dúvida, né? Então, a gente pode classificar como um auxílio, um apoio durante um período até se aposentar? No caso, seria o benefício, de fato, e que ele não é acumulável com nenhum outro benefício assistencial e nem previdenciário. Isso é importante deixar claro. Você não pode acumular.
Por isso que muitas pessoas, elas optam por contribuir para o INSS para garantir uma aposentadoria. Então, suponhamos que a pessoa que é deficiente, ela chega até a idade, recebe o BPC até a idade de se aposentar, por exemplo, e ela quer se aposentar. Para isso, ela precisaria ter contribuído para o INSS anteriormente. Isso aí é uma informação bem importante. É, sim, porque talvez a pessoa pense assim, não, eu tenho BPC, né, eu posso ter um outro tipo de benefício, então não pode, pelo que eu estou entendendo. Não, não é acumulável. Pronto, então se você tem o BPC, você já não pode pedir um auxílio-doença, por exemplo? Não, né? não, ele não é acumulável. Aí, e nenhuma aposentadoria naquele período. Isso. Mas passou o período do BPC... Aí ele já pode, e se ele contribuiu para o INSS, né? Isso, essa parte da contribuição, ela é extremamente importante, porque muitas pessoas acreditam que há uma possibilidade de conversão e para ter a aposentadoria tem que ter a contribuição realizada junto ao INSS. Certo. E como, se a pessoa fizer a solicitação do BPC, ela sabe que está dentro de todo aquele perfil, né? Ela tem uma deficiência ou ela tem mais de 65 anos está em situação de vulnerabilidade social, está inscrita no CAD único, todos esses detalhes, né? Então, se ela está dentro desse perfil, fez essa solicitação, primeiro, para quem faz a solicitação e se tiver uma negativa, como é que ela deve agir, doutora? Aqui é a importância do advogado e da advogada previdenciarista, que eu sempre digo para a população de modo geral. Se você acredita que tem direito a um benefício, seja ele previdenciário ou assistencial, busque um advogado, uma advogada de sua confiança para que ele possa lhe orientar da melhor forma possível. Sim. O INSS hoje ele está muito técnico, então tem algumas peculiaridades que são importantes a expertise do advogado, da advogada, para esse requerimento ser realizado. Claro, às vezes o cidadão, ele deseja fazer sozinho, nada impede, mas sempre que for necessário, busque a ajuda de um terceiro que seja advogado, devidamente inscrito no quadro da OAB, justamente para que não tenha essa possibilidade da negativa, a documentação está correta, a documentação médica é importante, cadastro único atualizado de 2 em 2 anos é extremamente importante, o grupo familiar, a renda, que é outro ponto para a gente conversar, que a renda da família não pode ser superior a 1/4 do salário mínimo, ou seja, hoje é R$ 353. Então, são peculiaridades que você talvez não saiba, não tenha conhecimento, e conversando como advogado, você acaba entendendo, né? E tendo o devido esclarecimento. Bom, isso que a doutora Carolina Bezerra está nos falando aqui é muito importante, que a gente sempre está falando aqui no Bom Dia e em todos os meios do sistema, o Dia de Comunicação, um profissional. Aí às vezes você diz, mas eu não tenho dinheiro para contratar um advogado. Nós temos Defensoria Pública, você tem especialistas também que são acessíveis, que estão sempre aqui com a gente, esclarecendo, em outros meios a gente sabe. Mas se você tiver condições, procure um especialista, porque é ele que tem mais informação e que está mais preparado. E aí eu lhe pergunto, muita gente que não tem condição de pagar um advogado ou não tem o conhecimento da defensoria, acaba indo para a internet. E às vezes acaba também não tendo um bom retorno, porque tem muita gente mal intencionada, para não dizer outro nome, né, criminosos na internet. E aí, quais as orientações que a senhora dá para a nossa audiência sobre essa questão do cuidado com as redes sociais, com a internet, que vem para nos dar tantas coisas positivas, né? Tantos retornos bons em termos de informação, mas às vezes também na rede vem os criminosos. Então, gostaria que a senhora também falasse para a nossa audiência sobre isso. Infelizmente, é uma realidade que nós estamos vivendo, né? A internet, ao mesmo tempo que ela nos ajuda muito, até mesmo no atendimento em outro estado, você atende o cliente pela via remota, conversa com ele, há essa possibilidade
de você estar em outro local e você quer conversar com o advogado, agendar uma chamada de vídeo. Então, isso facilita o acesso. Mas nós também sabemos que tem o outro lado, infelizmente, que são as pessoas que se usam dessa vulnerabilidade, desse conhecimento limitado para enganar as outras pessoas. Então, se você tem alguma dúvida ou vê algum anúncio, infelizmente está cheio desses anúncios no Instagram, nos sites de busca. Então, nesse caso, eu sempre digo, reitero, tente conversar com uma pessoa que possua um pouco mais de instrução, tente buscar um advogado, fique atento com as pessoas que você está conversando. Clicou no link, é o quê? É uma associação? É um advogado de fato? Faça uma busca minuciosa, porque infelizmente as pessoas elas estão se usando da internet para fazer o mal. Infelizmente. Então, nesse caso, eu sempre oriento. Busque uma pessoa com uma maior instrução que você, veja se esse site ele é de confiança, se essa pessoa que você está conversando é realmente um advogado, uma advogada. E sempre que possível, se for o caso, se você não tiver dinheiro, como você mesmo falou, se você não tiver condição, busque a Defensoria Pública, converse, a Defensoria Pública ela está para isso, né? Para a sociedade, né? Justamente. É oficial. Aproveitando, quais são, eu falei números antes, mas quais são os dados que você tem que pudesse nos dar em relação à procura, por exemplo? Há uma procura grande para esclarecimento de dúvidas quanto ao BPC e nós já falamos aqui de várias dúvidas, mas tem mais algo que você possa pontuar aqui para a gente que a gente talvez não tenha colocado em pauta? Sim, a busca maior são essas dúvidas. Se você tem direito ou não tem direito, se você tem uma deficiência X, essa deficiência, ela vai gerar o BPC? É viável? Eu tenho uma doença, é viável o BPC? Então, muitas pessoas têm esse questionamento. Nem sempre, se você tem uma doença X, ela vai lhe gerar um impedimento para você ter direito ao BPC. Certo. Então, deve ser analisado. Por isso, a importância do advogado para que ele analise a documentação médica. E um ponto interessante é diferenciar essa incapacidade do trabalho, que muitas pessoas falam, do impedimento a longo prazo do BPC. O impedimento a longo prazo, ele tem que ser, como eu já disse anteriormente, pelo menos 2 anos, e ele tem que gerar uma dificuldade de você estar em uma atividade plena na sociedade, em vir competir em iguais condições com outras pessoas. Sim. Isso não quer dizer, não se confunde com a incapacidade laborativa, ou seja, a incapacidade para o trabalho. Inclusive, se o beneficiário de BPC, ele desejar trabalhar, ele pode vir a trabalhar, mas o benefício dele ele vai ser suspenso. Então, se você é beneficiário do BPC, está desejando trabalhar com carteira assinada, com contrato de trabalho, você vai até uma agência da Previdência Social, leve a documentação e peça suspensão especial, que aí o seu benefício ele vai ser suspenso. Quando você, por exemplo, finalizar aquele trabalho, você pode vir a solicitar o recebimento. Então, você tem um prazo de 90 dias para solicitar. Quer dizer que pode e o benefício sair e entrar de novo no benefício. Isso, isso é curiosidade que a gente não tinha falado ainda. Só tem que se atentar com prazo. Porque certo. Você tem que, não é somente, eu vou trabalhar de carteira assinada, vou ter o benefício suspenso. Não, você precisa ir até a agência da Previdência Social, do INSS, você precisa pedir a suspensão especial desse benefício. Sim. Ele vai ser suspenso, finalizou o trabalho, você tem 90 dias para voltar até a agência, informar que finalizou o trabalho e você volta a receber o seu benefício. Bom, a gente também tem muitos casos em vários tipos de benefícios, de fraudes, de pessoas que não têm direito, enfim, e acabam pedindo. Tem esse outro lado também. No caso do BPC, você tem conhecimento como é feita a fiscalização e se nós temos muitos casos aqui no nosso estado? Infelizmente, sim. É o que nós chamamos de irregularidades. E o INSS, ele faz essa revisão do BPC
de 2 em 2 anos. Então, você teve o BPC concedido, ele não vai ser vitalício, ele pode ser revisto pelo INSS. Sei. A deficiência, ela pode ser revista, o INSS pode lhe convocar para uma perícia médica para verificar se você continua com aquela deficiência para manter o seu benefício. E também a questão do cadastro único, porque muitas pessoas... Ele controla, né, via cadastro único. Isso, justamente. E o cadastro único, ele tem que ser atualizado, de 2 em 2 anos. Então, você teve o benefício concedido, a manutenção dele é de sua responsabilidade. Sim. Então, você tem que manter o seu cadastro único atualizado de 2 em 2 anos, para que não tenha nenhuma questão e nenhuma irregularidade. Certo. E também, infelizmente, o BPC, ele pode vir a ter o pente fino, que é tão temido pela sociedade. O BPC, ele é cabível, sim, o pente fino, justamente para verificação dessas irregularidades. E, claro, assim como nos outros benefícios, como a questão da aposentadoria por invalidez, o BPC, ele também tem algumas pessoas que se usam, não tem um enquadramento, burlam a documentação, fazem toda a modificação do grupo familiar para não ter nenhuma questão de indeferimento, mas essas irregularidades, elas podem ser verificadas pelo INSS, sim, você pode ter seu benefício comprometido. Então, é bom ficar atento, né? Sim, sim. Muito obrigada, doutora, pela participação mais uma vez aqui no nosso quadro, pela sua disponibilidade de tempo e por essas informações tão importantes. Então, é imprescindível que você esteja com o CAD único, com o cadastro único, atualizado, bem aí no CRAS, perto de você, no seu bairro, na sua região, você pode estar sempre renovando, dando uma informação nova que você tenha para poder estar atualizando o seu cadastro. Muito obrigada, um bom dia e, por favor, deixe aí suas redes sociais, os seus contatos para que a gente possa esclarecer ainda mais sobre o BPC e outros assuntos, por favor. Sim, primeiro eu gostaria de agradecer o convite, é um prazer estar aqui para prestar informações e esclarecimentos para toda a sociedade, principalmente porque é um benefício importante que muitas pessoas possuem o direito, mas não sabem. E se você tem alguma dúvida, se você acredita que tem direito, tem alguma deficiência que perdure por mais de 2 anos, tem uma idade de igual ou superior a 65 anos, você pode vir a ter direito ao benefício assistencial. Não confie em tudo que você vê pela internet, infelizmente. Sempre busque um advogado, uma advogada previdenciarista da sua confiança para o melhor benefício. Se vocês querem mais informações, minhas redes sociais, meu Instagram é carolinabezerra.adv e também tem o Instagram da PAC, nós estamos à total disposição, tanto da TV quanto da população de forma geral.